Eu sou a Tess. Eu sou o Biel. E hoje nós vamos falar de Get Out, ou Corra, com spoilers. Esse vídeo aqui é mais para uma análise e a nossa opinião. Se você quer uma contextualização melhor da obra, vê o nosso outro vídeo que a gente fez, ele sem spoilers. Aqui a gente vai só passar por cima, bem rápido, tá? E explicar a nossa nota também para esse filme. Certo. Get Out é basicamente um filme onde tem um personagem chamado Chris e uma namorada dele chamada Rose. E o filme se desenvolve em Chris conhecendo os pais da Rose na casa de campo. Ele é negro e a família dela é branca. E aí ele se sente desconfortável em ir conhecer eles e toda a história se desenvolve num caso de racismo entre eles. Tá? É uma história de um terror e um suspense social e tem uma profundidade bem interessante. Como esse vídeo com spoiler, a gente pode até entregar, né? A trama central da história é que os filhos do casal são dois, é a Rose e o irmão dela, que não lembro o nome dele agora, que é interpretado pelo Caleb. No outro vídeo tem a foto dele. Eles pegam negros, levam para essa casa de campo, onde eles fazem um tratamento com hipnose e depois eles fazem uma cirurgia que eles passam algumas partes do cérebro de alguns brancos de uma sociedade deles, né, tipo um clube, para o corpo desses negros, porque eles acham que o corpo dos negros é melhor que o corpo do branco, mas a mente branca é superior à mente do negro. Então eles falam que se eles conseguissem juntar a força de vontade e a mente de um branco do corpo de um negro, eles estariam conseguindo fazer uma coisa mais perfeita. E aí eles usam bem isso, o corpo dos negros ali, os negros são um objeto, uma coisa para ser utilizada. Na verdade, a gente vai ter dois formatos dessa captura. O irmão da Rose, que é interpretado pelo Caleb, que fez o Banshee em X-Men First Class, ele tem uma coisa mais violenta de pegar e capturar como um sequestro mesmo. Ele usa um capacete de espartano. É, uma coisa bem doentia. E a Rose seduz essas pessoas. A Rose é a Marnie de Girls, também vai ter isso no primeiro vídeo. E ela seduz essas pessoas, leva elas pra conhecer essa família. E aí, durante o fim de semana em que essa pessoa vai conhecer a família dela, eles convidam toda aquela sociedade, né? Essa história se passa num subúrbio americano. Então, esse pessoal do subúrbio vai pra essa casa, eles veem essa pessoa, conhecem essa pessoa e depois essa pessoa é leiloada. Na verdade, quando a gente fala dessa coisa de a mente do branco comandando o corpo do negro como uma extensão perfeita, não é uma coisa nova, né? O racismo já diz isso desde sempre. Nós somos melhores mãos de trabalho, digamos assim, ao passo de que o branco é o cérebro da equação sempre. E aí, nesse caso, eles vão reforçar isso a um nível extremo, né? Eles ainda tem uma cena no final onde eles ainda dizem que o cara que comprou o corpo do Chris diz pra ele que eles não tiram completamente a mente do negro, né? Porque a mente do negro fica adormecida num lugar que eles vão chamar de esquecimento, porque eles não querem deteriorar esse corpo. Então eles fazem uma coligação. E aí tem todo um processo que é completamente bizarro para que isso se dê. A gente vai explicar isso melhor também agora ao longo das categorias que nós pontuamos aqui para dar essa nota pro filme. Bom, os 5 tópicos que a gente geralmente usa para pontuar, né, para dar os pudins, então começam sempre com o roteiro ou o enredo da história. Nesse caso, o enredo é esse que a gente já passou pra vocês. E ele é muito bem colocado, né? Ele tem várias entrelaços que você vai descobrindo e vai conectando ao longo da história também. Entre esses pontos, acho que o meu favorito no roteiro é o trauma do Chris. O protagonista tem um trauma muito grande porque a mãe dele morreu depois de ser atropelada. Ela foi atropelada quando voltava do trabalho. E aí ela ficou deitada na sarjeta sem receber ajuda. E ele estava em casa, então ele não ligou pra polícia, ele era criança na época, não ligou pra polícia esperando ela chegar. E ela nunca chegou e ela morreu, na verdade, não pelo baque do carro, mas pelo frio e hipotermia que ela passou a partir dali. E isso vai amarrar um trauma nele que é muito grande. A gente vai ver isso num primeiro momento, quando eles atropelam um alce. Quando eles estão indo pra casa dos pais dela, no começo do filme eles atropelam um alce. E aí a Rose quer ir embora logo e ele não, ele para, ele vai pra trás do alce, mas
Pra ter certeza que tá morto, né? Por causa desse trauma. Ele não consegue abandonar mais. E aí, não só, a gente vai ter isso se repetindo ao longo da história. Quando ele conta essa história, pra nós isso é uma coisa muito profunda, a forma como isso é contado. O Kaluuya é um ator magnífico, então quando ele passa isso é muito Fiel. doído também. E aí depois, lá na frente, quando ele começa a perceber que tem alguma coisa muito estranha acontecendo ali, ele fala pra Rose que ele quer ir embora, e aí ela pega e fala, mas você vai embora sem mim? E aí no primeiro momento ele fala que vai, só que ele não consegue deixar isso pra trás. Ele vai voltar, vai pegar a Rose ali vai esperar ele não chega nem ele fala que vai, mas ele volta atrás na mesma hora porque ele não vai conseguir abandonar. Então isso tá em diversos estágios. E depois, quando ele já descobriu qual que é a treta toda, e aí tem essa empregada que é super assustadora, que na verdade é a avó da Rose, e ele atropela ela e ela tá ali caída. Você sabe que aquele ser tá querendo matar ele devia deixar ali, você reza pra ele abandonar aquela pessoa ali, e ele não consegue porque isso é mais forte que ele. Então o roteiro tem essas coisas que não são esquecidas e que pelo contrário são bastante aprofundadas. E eu acho que isso foi muito gostoso também de se ver. Até em coisas menores, né, como o trabalho do amigo dele lá. O amigo dele é tipo segurança de transporte do aeroporto, e aí ele sempre fica usando esse cargo dele pra todo o restante. Então, pra conseguir fazer a investigação, pra tal, ele sempre reforça que é devido a isso que ele consegue. Então tem várias pequenas amarrações que são muito interessantes no roteiro. Ele é muito bem estruturado. E, portanto, pudim pro roteiro. Pudim pro roteiro. Não só, né? Não tiveram pontas soltas que a gente encontrou ali. Eu vi alguém falando sobre achar muito ruim, que como se não fosse uma coisa cabível, que os avós, a avó dela é a empregada da casa, né, que cuida sempre da cozinha, esse tipo de coisa, e o avô é o responsável pelo jardim. E aí a pessoa falando que, mas eu acho que não faz sentido, porque eles são tipo empregados da casa. Só que mesmo nisso o texto justifica. Logo que ele chega, eles falam que ele tá apresentando a casa pro Chris, o pai dela, da Rose, e aí ele passa pela cozinha e essa senhora já tá na cozinha. E aí ele fala, que é a cozinha, minha mãe adorava a cozinha, tanto que a gente deixou uma parte dela aqui. Aí depois eles estão lá fora, e aí ele vê o jardineiro lá fora, e aí ele tá falando isso aqui, ele fala que o pai dele gostava muito do jardim. O pai dele passava o dia cuidando do jardim. Então isso na verdade já é parte deles, não é como se eles estivessem inferiorizando ninguém por causa disso, até porque na verdade são os pais deles. Então eu particularmente não achei uma quebra no filme até agora, e eu assisti esse filme 2 vezes, então acho que tá tranquilo. O segundo pudim é o pudim da direção. Quem assina a direção, como já dito no primeiro vídeo também, é o Jordan Peele, que é um comediante de stand-up e sitcoms americanas. E ele é maravilhoso. É pontual também que esse é um comediante negro. Esse é o primeiro filme fora de comédia, a primeira obra fora da comédia que ele faz também. O primeiro filme que ele dirige e o primeiro filme que ele roteiriza também. A gente não disse isso no roteiro, mas é o primeiro filme que ele roteiriza. Então, assim, é muito bem colocado. Eu acho que a direção é muito feliz na forma como ela se transporta. Ótima primeira estreia. O visual do filme ficou muito bem desenvolvido, os ângulos que ele escolheu mostrar, a estrutura de cena dele foi muito, muito bem colocada ali. Eu particularmente comecei a história arrepiada, porque as primeiras cenas do filme, a apresentação dele, são as fotografias do Chris. O Chris é um fotógrafo. E o Chris fotografa a sociedade negra, digamos assim. Então você tem várias fotos que são extremamente cruas e muito poéticas ao mesmo tempo. Essas fotos em geral em preto e branco, e aí vai passando por essas fotos. A música de fundo também fala sobre a negritude como um todo. Então é muito bonito, cara, quando você vê aquelas coisas sendo colocadas, e aí a casa dele também é toda cheia daquelas fotos. Quando você olha o cenário todo depois, isso é muito bonito. E a partir daí ele só ganhou comigo, assim, eu acho que ficou bem legal. O filme tem vários detalhes, várias mensagens. Por exemplo, tava vendo algumas pessoas falando sobre, no final do filme, a Rose tá comendo Fruit Loops e leite, e ela não mistura os dois. Então é mais uma releitura sobre não misturar coisas brancas com coisas de cor. Tem quadros na parede do quarto dela que são de ligações externas, como uma que era sobre o corpo de caveira, a caveira
só a caveira tá a mostra no corpo deles e o resto do corpo deles tá normal, então seria da briga do corpo e mente. Que tá tem outro da Cheetah também, um dos quadros, que seria aquela mulher do macaco, então essa fusão entre duas coisas. Tem várias coisas assim que são pequenos detalhes que não passam despercebidos. Fora isso, tem uma questão de evolução muito grande do personagem. A jogada do olhar da câmera também, que é bem legal, porque você tem momentos em que você vê literalmente o que o Chris vê. A gente só sabe o que o Chris sabe, na verdade, né? A gente acompanha esse olhar dele. E aí tem alguns momentos, como o momento em que ele olha, os momentos em que ele tá olhando essa empregada à distância, e aí tem uma cena em que ela tá se arrumando na frente do vidro, assim, e aí tem uma jogada com um reflexo dela, ela não vê ele vê ela, e é tudo como se a gente estivesse sob uma ótica de distanciamento, assim, é bem gostoso. É uma visão bem limitada. É bom saber limitado, você não sabe o que está acontecendo além do que está presente, e isso contribui para a atmosfera do filme. Na verdade, essa coisa do plano fechado, né, ele trabalha muitas vezes com um plano bem fechado, é típica já de filmes de terror e filmes de suspense, né, para que você tenha a sua visão teleguiada ali. E ali funciona muito bem também, porque ela te cria essa tensão, né, acho que é pensado pra isso. E o filme tem muito dessa tensão, por mais que ele não seja um filme de susto, ele é um filme que te deixa tenso a maior parte do tempo. Te deixa agoniado, porque você sabe que alguma coisa de errado vai acontecer com o Chris, você não sabe o que é até o final. Se você tá vendo esse vídeo antes de assistir o filme, então agora você já sabe o que tá acontecendo. Mas se você não viu, você não sabe. Você acha, sei lá, que eles vão vender ele, ou que eles vão escravizar, ou que eles vão... Em algum momento você acha que eles vão só hipnotizar ele, fazer dele um escravo, mas aí quando chega no final, tipo, é completamente absurdo o que acontece. E toda essa atmosfera do filme funciona pra esse desfecho. Então, portanto, o pudim da direção também é dado ao Jordan. O terceiro pudim da atuação, a gente também vai dar esse pudim pra eles por motivos óbvios. Se você já assistiu o filme, você vai concordar com a gente, mas a gente vai explicar aqui. Eles se desenvolvem muito bem, não só em questão da personagem, mas da atuação. A gente trabalha ali com basicamente 3 núcleos, que a gente dividiu assim, que seria o núcleo do Chris e a Rose falsa, né, nessa paranoia que dele. não sabe nada. A família, que inclui os brancos e os empregados ali, que os empregados eles ficam meio que aparentemente à parte, porque parece que eles estão no pessoal também que não sabe nada, mas na verdade a gente descobre que não depois. E o Rod, que ele tá em outra instância. Literalmente, ele tá em outra cidade até. E ele só sabe o que o Chris conta pra ele. E ele tá sempre muito assustado. O Rod é meio que um gato escaldado. Ele sabe que tem alguma coisa de errado só de ter a ver com brancos ali. Então ele tem muito pânico da situação. Questão de atuação, a gente tem uma... Eu pessoalmente dou mais esse pudim pelos empregados do que pelos outros. Porque apesar da Rose ter feito um ótimo trabalho ali, do próprio Daniel que tenha feito uma ótima atuação, os empregados no final eles conseguem passar porque eles têm esse treinamento o filme inteiro. O próprio menino que faz o L, que eu não lembro o nome dele também agora. Eu tenho o nome dele aqui, peraí. Ele é o Kit Steinfeld. O próprio Kit Steinfeld também, que faz participação nesse filme, no breve papel dele ali, você tem as mudanças súbitas de personagem. Ele tá um tempo todo num tom, e aí quando ele volta com a mentalidade do corpo original, e você vê o quão discrepante é o comportamento de um com o outro, e é ali que você tem a noção do próprio filme de quão bons atores eles são. Não, inclusive a atuação dele aí me convenceu até a perdoar ele pelo Death Note, porque ele tá fantástico aí, eu acho que eu já falei isso no outro vídeo. Mas Death Note ali, o erro não é atuação, o do Keith não é atuação. Foco. Enfim, mas eu não sei se eu retiro o Kaluuya daí não, porque o Kaluuya tá surpreendente. Não retirei, quis dizer que o que mais pesou pra mim foi isso. Não, porque o Kaluuya a gente já tava esperando enquanto protagonista, e ele consegue segurar o filme, porque o filme é basicamente 90% seguindo eles, só em cima dele. Sim. E uma coisa que é muito forte, eles ficam o tempo todo falando sobre o corpo do negro, a força do negro. Tem um momento em que o irmão da Rose fala que se ele trabalhasse o corpo dele, ele seria uma besta. E eu olhava ele e eu falava, tipo, beleza, ele não tem aparentemente esse corpo de monstrão que a gente espera. Mas no final, a presença dele no final, enquanto ele
Na verdade, escapa. pra mim isso vai pra um outro lugar. Porque eu sabia que ele tinha esse corpo de monstrão, porque quando a gente assiste, ele tá no segundo episódio da primeira temporada do Black Mirror. do Black Mirror. E aí, ali naquela última cena dele e tal, tem toda uma coisa do tensão e eu sabia que ele tinha esse corpo já, né, preparado. Só que ali o negócio é que o Chris é super pacífico, sabe? Até a postura dele não é uma postura Ele é imponente, passivo, ele na é. verdade. E aí você tem essa coisa que você não acha que ele é. Você sabe que o Daniel tem essa capacidade enquanto ator, mas você não acha que o personagem tem essa capacidade de repente ele se transforma. E transforma mesmo, né? Ele derruba uma família inteira na porrada. Então é um negócio muito louco, assim. Eu fiquei realmente surpresa. E eu não sei, eu acho que fora isso, a cena que me faz dar esse pudim pra atuação, e só por ela já valeria, fora a cena dele chorando lá na mesa da psicóloga, que é muito bonita, é a cena da empregada. Porque assim, tem uma coisa que quando eles têm mecanismos, né, em que você acaba ativando essa consciência que tá dormindo dentro do corpo. Essa consciência, ela tá em um lugar que eles chamam de esquecimento, que eles assistem tudo, eles não estão ocultos, eles assistem tudo que está acontecendo. Imagine que você está numa prisão, que você vê o que está acontecendo e você tem a chance de escapar, e aí é isso que acontece, tenta no máximo se comunicar com o exterior. O que te deixa ainda mais aflito. Isso. E aí, no caso, tem pequenos mecanismos que acabam despertando e trazendo essa consciência à tona. E tem uma cena em que essa empregada tá falando com ele e ele fala de como ele se sente incomodado em lugares com muitos brancos. E aí ela começa a falar que não, porque eles são muito bons com ela. E ela não consegue falar, e a única palavra que ela consegue falar é não. E ela começa a chorar, mas o rosto sorri, os olhos não. E, meu Deus, como é que aquela mulher fez aquilo? Ela chora sorrindo e falando não. Mas na é hora muito que ela sincero. fala, não, tem dois nãos aí. É um não pra não, eles não me tratam mal, eu sou parte da família. E o não de não, você não vai vir à tona. E cara, e se você tampa a parte de baixo do rosto dela, é só triste. E se você tampa a parte de cima, é só feliz. E parece que ela conseguiu separar em dois. É uma coisa muito magnífica, é uma coisa surpreendente. É trabalho, né? É trabalho. E fora isso, a cena final, quando termina tudo, o flash do celular também traz eles à tona. E tem uma única cena em que o jardineiro, que eu achei que não era um grande ator, vai voltar também. Que é a cena final dele. E ela é super curta, e ela é só um olhar. É só uma expressão e uma fala. E olha, eu não tava preparada, assim, olha... Atuação ganha por dia. Parabéns, gente, porque eu não tenho palavras assim. Técnica. A técnica seria a junção, né, de todas as sonoplastia, sonografia, coisas importantes. Mixagem de som. E, obviamente, ela também leva esse pudim, na minha opinião. Aqui eu talvez concorde quando algumas pessoas dizem que não é uma coisa extraordinária, extremamente elaborada e isso tudo, mas ele também cumpre essa função. Eu não concordo com essa colocação que você colocou, porque extremamente elaborada ela é. A trilha sonora ali que a gente pegou lá, que começa com, inclusive... A trilha sonora é um negócio à parte. Inclusive, eu acho que é por causa daquela trilha sonora que o pessoal chama o filme de Run. Maybe. No começo do filme, nas primeiras cenas que eles estão indo pra casa dela, tem uma música tocando no fundo, e aí ela fica... eu vou colocar ela pra vocês ouvirem aqui. Vou dar uns segundinhos pra gente ouvir. Já dá pra ouvir. E aí a letra dela é corra, e aí vem uma frase em... Eu não sei exatamente o nome do idioma, mas é o idioma queniano e que se fala também na Uganda. E a frase é basicamente escute aos seus ancestrais. Então seria inteiro, fuja, irmão, escute aos seus ancestrais. E fica repetindo e fazendo esse jogo de palavras. Só que você não presta atenção, porque ela é muito suave e é uma outra língua.
tanto passa batido, ela começa e ela tem uma pegada muito africana também. E assim, o que já é muito simbólico, né? Essa música tão africana, numa história que vai se passar ali nos Estados Unidos, já é muito simbólico. Não só porque... Fala sobre a negritude nos Estados Unidos, fala mas sobre porque se fala enquanto sociedade negra, e é uma mensagem do filme, é um spoiler ali, sabe? Nesse filme ele te dá vários momentos pra você grita pro personagem, sai daí, sabe? Foge. Mas eu vou fazer um adendo aqui que a música devia ser uma categoria à parte nesse filme. Porque assim, primeiro ponto é que essa música, não só essa, existem outras músicas dentro do filme que são compostas para esse filme. Elas foram compostas pelo Michael Abels, que não tem outros filmes para os quais ele compôs, mas ele trabalha com sinfonias africanas. E isso é muito forte. Então, assim, a trilha conversa com tudo que tá acontecendo o tempo todo, assim. Eles têm os momentos de tensão, mas toda vez que é música, com letra, é como se aquilo, de alguma forma, fosse um narrador de uma consciência. Pra quem entende de teatro, vai saber quando a gente fala de coro, por exemplo. O coro narra a consciência da cena. E a música nesse filme faz esse papel de narrar essa consciência de fundo. E isso é muito forte. Isso é um negócio que parece que dá uma paradinha no coração às vezes, assim, e é muito bonito também. Da primeira vez eu chorei mais, da segunda vez eu não chorei tanto, mas é um filme que tem umas pontuações, assim, que mexem muito com a gente em vários lugares. E a música auxilia muito nisso, não tem como negar, né? Ela já tem essa função na vida, mas ali ela especificamente tem essa função. Eu não sei como eles não têm a música concorrendo na categoria Oscar. Mas tudo bem. Ou não. E fora isso, a fotografia é muito bonita. É aí que eu digo, por exemplo, a fotografia não é uma coisa extraordinária, sabe? Mas ela é uma fotografia bonita, a gente não pode não reconhecer isso, principalmente porque conta a história desse fotógrafo. Então existem momentos que aí não são exatamente a fotografia do filme, mas é quase que uma metalinguagem. Quando a gente tá falando da fotografia, a partir da fotografia dele, por exemplo, a gente tem imagens bem impactantes. E a forma de olhar pra essa história. O filme ficou muito bem estruturado também. É bonito, o filme inteiro é bonito. Tons de cores, todo momento ali entre pastéis e tonalidades que se contrastam, então é muito branco com preto. Parece um episódio, a gente ouviu esse comentário, né? Parece um episódio de Black Mirror, né? Não é por acaso. Na verdade a gente fez esse comentário. Quando começou o filme a gente falou, cara, parece um episódio de Black Mirror do filme. E... Não é porque ele fez Black Mirror, mas é porque ele tem uma aura meio estranha e meio distante, assim, você já tá esperando alguma coisa que você não sabe o que é, então ele já tem muito disso. E a produção também tem várias coisas ali, a gente já falou disso nos elementos visuais, e a gente vai discutir também um pouco sobre como essa produção se encarrega do papel de falar de racismo velado. Ela é velada em muitos sentidos, porque ela se encarrega de tratar tudo dessa forma no primeiro vídeo, quando a gente discute um pouco sobre o racismo institucional. E por último, envolvimento e função social, né, o nosso último pudim, e não teria como não dar esse pudim pra esse filme. Essa semana eu tive até uma experiência de ver um filme de uma pessoa falando que achava que o filme tava por cotas no Oscar e que não é certo que a gente premie filmes só pelo papel social deles. E aí eu nem sei como colocar isso assim, mas eu não consigo concordar com isso. Eu acho que essa foi até uma categoria que nós escolhemos porque, em geral, se o filme não trata de alguma coisa humana, mesmo quando ele tá falando ali de uma coisa muito distante, ele tem que ter alguma coisa humana nele que te cause empatia, que te cause aproximação. E não dá pra ignorar a função social que esse filme tem, por exemplo, nesse caso, quando ele discute algumas coisas, quando ele faz ligações, por exemplo, com um movimento que é o Black Lives Matter, que o Bright, por exemplo, tentou fazer e falhou loucamente, e ele aqui consegue colocar de uma forma muito mais pontual. Quando ele discute a conexão da sociedade negra. A gente viu também um vídeo sobre o filme, a gente vai deixar aqui na descrição, falando sobre como ele fala de como a compreensão e a proximidade
de pessoas negras é o que salva o Chris no final desse thriller, e isso também é muito importante. Então ele tem pequenos pontos que são muito bem colocados. E aí, novamente eu volto a ressaltar que essa mesma pessoa disse, mas a gente não pode premiar ou dar crédito pra uma coisa só porque um diretor é negro, por exemplo. O diretor de um filme assim. E isso independe. E a gente consegue ter muito mais claro essas discussões veladas e essa empatia pela forma como o Jordan coloca isso. Ele coloca de uma forma que você não precisa ser negro pra conseguir perceber que existe uma coisa errada ali. Tem uma hora que o Gabriel fala nesse vídeo sobre como a gente quer que ele corra, como a gente quer gritar pra que ele corra. E aí isso independe de quem você é, sabe? Ele começa a te colocar medos e situações, como por exemplo, ele se safa no final, né? É o que dá a entender. Mas antes disso, independente de você ser ou não negro, você tem um pânico por ele sobre a possibilidade de que ele não seja poupado, independente de ser a vítima naquela situação, exatamente pelo tom de pele dele. E outras discussões. Então ele sobrepõe, sabe? Ele ultrapassa esse limite do tom de pele pra quem tá assistindo. Ele consegue causar uma empatia que deveria ser uma coisa natural em nós, mas nem sempre é. Ele não sabe? precisa estar sendo amarrado e açoitado lá pra gente falar, agora tem racismo, sabe? Tipo, o tempo todo você percebe que tem uma atmosfera ali. E é uma coisa, muitos youtuber que falou isso sobre a cota, perdoar erros de um filme pra ele entrar no Oscar, por exemplo, a gente releva, porque não releva assim, né? Mas é porque ele era branco, por exemplo. O filme não fala com ele, né? Muitas coisas a gente vai repassar, a gente demorou muito tempo pra assistir esse filme, porque a gente viu um comentário de um amigo nosso, que ele falou que o filme não valia a pena, que todo o hype que ele deu foi uma perda de tempo pra ele, e o cara é branco, classe média alta, então o filme não falou com ele. Ele foi assistir o filme esperando um filme de terror, e aí chegou lá e não falou com ele, então tem muito desse ponto também. E esse filme consegue, se você tem o mínimo de empatia ali, você percebe esses pontos de racismo. Quem é branco e não tá fora de luta, assim, vai enxergar ali e falar, mas eu não vi racismo tá no final, que eles tentaram tomar o corpo dele, sabe? Mas, e mesmo quando ele percebe que tem um racismo, ele não acha que é relevante, porque ou ele pra se ele defende, não é né? sabe? Ele acha que aquilo de alguma forma tá atacando ele, querendo dizer que todo branco é assim. E, gente, a gente vai fazer um vídeo explicando coisas sobre isso, falando mais disso, aí eu vou juntar alguns outros vídeos e eu acho que fica mais claro como é que isso acontece. Mas eu acho que nesse sentido a função social dele é muito pontual em trazer a discussão de um modo diferente, sabe? Sem precisar voltar no tempo e trabalhar com escravocrata, porque aí quando a gente trabalha com escravocrata a pessoa fala, mas a gente já passou dessa fase. Então aí a gente mostra como é que isso, na verdade, se coloca aqui. Eu disse no outro vídeo e eu volto a ressaltar. Quando a gente vê pequenos casos isolados de racismo, chamou de macaco aqui, falou do cabelo ali e tal, não sei o que, tudo parece pequenininho, sabe, assim, pra quem não é de dentro da luta. Só que se você junta tudo isso em um quadro só, parece que a gente tá parado no tempo há muito tempo. E acho que isso ele consegue colocar isso como um grande quadro onde várias coisas, quando ele faz uma festa, e o último comentário que eu vou fazer assim do filme, mas quando ele faz uma festa, onde ele coloca vários pequenos comentários à la carte, assim, de coisas que eu, por exemplo, já escutei a maior parte delas pessoalmente, e eles são jogados assim, você consegue ver isso e entender onde é que o problema mora, sabe? E isso não tem como não falar com você. Se isso não fala com você, talvez sua situação seja um pouco mais complicada do que parece. Fora que nesse filme ele usa, se você falando agora, por exemplo, da venda do negro, ele usa um sistema um artifício de Brecht aí, que é um distanciamento. Ele retraz uma situação histórica de escola do período histórico dele, que ali a gente tem, literalmente, a chuva. As minhas roupas no varal. Que é de escola do período histórico dele, que aí a gente analisa com um outro olhar. E aí quando a gente fala que esse tipo de coisa não existe mais, ele coloca de uma forma bem abstrata, mas não existe mais em alguns lugares do mundo. Porque em outros existe, inclusive no Brasil ainda. A gente vai pra Amazônia, vai pra Amazonas,
vai para esses estados mais afastados e escravidão é uma coisa super recorrente. Mesmo não na dos Bahia. mesmos moldes exatos como aconteciam no período ali de colonização do mundo, mas existe ainda. E aí quando ele fala dessa venda da mão de obra do negro, eu acho que isso também se encaixa em outros fatores. Como, por exemplo, o lugar onde o negro só tem subempregos em geral, porque a mão de obra dele vale menos do que a mão de obra branca, ou a não venda literal, mas a diminuição da humanidade desse negro, porque a gente tem também esse olhar, às vezes, de que o negro é menos ser humano por algumas pessoas, por incrível que pareça. Então, o filme é muito semiótico, sabe? Tem muitos símbolos ali dentro e que quando você olha, quando você pra dar um olhar mais caridoso, digamos assim, pra essa discussão, você consegue pontuar muitas coisas ali e ver que ele não se trata de uma ficção, de fato, né? Ele é meio, pode ter usar um nonsense pra chegar nessa discussão, mas ele não se trata de uma ficção, de fato. Ele tem em si uma realidade muito triste, inclusive, né? E eu acho que não dá pra ignorar isso. Eu acho que não dá pra olhar pra Get Out e só falar, ele não é válido porque ele não é um filme que dá susto como Annabelle, ou ele não é válido porque ele é um filme que não é sofrido igual 12 anos de escravidão. Por exemplo. Porque, na verdade, ele assusta e é sofrido de uma forma muito mais cruel, muito mais crua, talvez. É por isso que ele chama de terror psicológico ou terror social. Bom, gente, é isso. Ele ganha, então, com a gente os 5 pudins. A gente tem também a nota do Rotten Tomato, que ficou em 99 pra ele, assim como pra Lady Bird, então é uma nota bem alta. E eu espero que vocês gostem e que deem uma oportunidade de assistir esse filme, de se permitir essa discussão, independente da sua etnia, né? É muito importante que você... Se você assistiu o filme, comenta aqui embaixo o que você achou, o que você gostou, as coisas que você mais gostaram do filme, pontos que você percebeu que a gente não comentou aqui. Tivemos muitas coisas pra falar, mas a gente deixou algumas coisas de fora. Esse vídeo já ficou grande. A gente vai ter que dividir. Curte, compartilha esse vídeo, por favor. Ajuda o canal a crescer, dá um gostei se você gostou. Manda uma mensagem para nós. Se inscreve no canal, por favor. E basicamente é isso. A gente vai fazer um outro vídeo falando um pouco mais específico sobre essa polêmica da função social depois. Ou das cotas no Oscar, né, digamos assim. E é isso. Um beijo E tchau. Tchau.